Glória a Deus, Deus é bom, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus aí? Deixa eu ver aí, povo bonito. Gostoso ver vocês aqui de cima, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui em cima para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu não tenho dúvida, eu também quero que você não tenha dúvida hoje, não por causa do pregador. O pregador, malemar, mas ele é bom, irmãos. Não tenho dúvida que Deus tem uma palavra que vai de encontro com a sua vida hoje. Vai penetrar no teu coração. Para isso você tem que fazer o quê? Você tem que abaixar a guarda. Fazer igual o Bambam na luta lá. Abaixa a guarda e seja boxeado pela palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus entrar. Se desarme de todo o conceito que você tem de pregador. Eu queria ver um pastor de gravata, cabelo grisalho. Se desarma disso, irmãos. A palavra de Deus é pura, é verdadeira, é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela entra entre juntas e medulas. Não há ninguém aqui neste lugar que vai ficar encoberto diante da palavra de Deus. Então alegra o teu coração. Eu não sei o que você passou essa semana, não sei o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa, que Deus é bom. Até na adversidade, até na desgraça, até na ruína, Deus, Ele é bom. E é essa certeza que eu carrego comigo, irmãos. Nos momentos difíceis da minha vida, sempre eu tive essa certeza, que Deus sempre trabalhava em meu favor. Amém? Graças a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Tem uma lá? Tem uma irmã lá, ó. Sempre queria fazer isso, irmãos, ó. Tem uma célula lá, Ana Jacinta, tá? Líder é o tal de Luiz. Ele é mais ou menos lá, mas Deus é bom. Quiser ir lá, irmã, tá? Pode ir lá, a gente aceita na célula, tá? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu passei o texto para a irmã lá, eu acho que deu tempo, né? Atos 10, versículo 1 ao versículo 8. Se você trouxe a sua Bíblia aí. Aleluia. Glória a Deus. Atos 10, versículo 1 ao versículo 8. Vou ler somente 8 versículos, mas eu recomendo que você leia toda a história de Cornélio. Ela vai falar com você, vai falar no teu coração, uma história pequena e muito bonita. Eu espero que na tua casa você possa meditar, para que Deus ele possa falar aquilo que eu não consegui falar aqui no culto. Deus possa falar com você na tua casa. O texto diz assim, estou lendo na NVI, tá? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou isso, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que lhe tinha acontecido, enviou a Jope. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu me coloco, a Deus, como vaso nas suas mãos, Senhor. Coloco como uma ferramenta, Deus, que por si só, sozinha, não consegue fazer nada. Mas eu creio no teu poder. Eu creio na tua intervenção, na tua ação, na tua misericórdia, na tua bondade, que mais uma vez, Senhor, vai me usar para levar uma palavra de fé, de esperança, de vida para esses irmãos que estão aqui. Então me usa, Senhor. Fala aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor, para que no final o teu nome seja glorificado em nosso meio. É o que eu te peço, a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, detalhe, o versículo 6, eu não sei se a irmã conseguiu separar. Eu vou ler na versão JFA corrigida, tá? João Ferreira de Almeida corrigida. Tem um detalhe aqui interessante. Não conseguiu, né? Tá bom, sem problema, irmã. Eu vou ler aqui, tá? João Ferreira de Almeida corrigida. Versículo 6. Este está com certo Simão, curtidor,
que tem a sua casa junto ao mar, ele te dirás o que deves fazer. Marca essa parte B do versículo, que lá no final você vai entender. Ele te dirá o que deves fazer. Irmãos, o versículo 1 fala aquilo que Cornélio era para o homem. Cornélio era um centurião da corte ou do regimento chamado italiano. Corte e regimento é a mesma coisa, depende da tradução. Centurião da cidade de Cesareia, da corte chamada italiana. Então nós sabemos que Cornélio, ele era um gentil romano, fazia parte de uma corte, e essa corte chamava italiana. Um centurião é aquele que cuidava de 100 homens. Ele tinha 100 homens ao seu comando, ao seu cuidado, debaixo da sua ordem. Cornélio tinha uma patente, ele era um centurião, ele tinha um status naquela cidade. Aonde ele chegava com aquela farda, com aquela vestimenta, porque a vestimenta do centurião era diferente. Os 100 soldados tinham a mesma vestimenta, mas o centurião, ele tinha uma roupa diferente. Então aonde ele chegava, todos reconheciam que ele era um centurião. Ele cuidava de uma centúria, um homem importante, um homem influente naquela cidade, um homem que tinha posses, porque o texto disse que ele chama 2 servos e envia até Pedro. Ele tinha escravos, tinha propriedade, tinha posse, tinha status, tinha fama. É isso que Lucas narra no versículo 1. Para o homem, Cornélio era isso, um homem de posição. Aonde ele chegava, tudo parava. Um militar, patente, 100 homens. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Entre outras coisas que eu aprendo com esse texto, que mesmo você tendo posição, status, fama, dinheiro, você dá para ter uma vida piedosa diante de Deus. Porque o versículo 2 fala que ele era piedoso. Ele sendo tudo isso, ele era um homem piedoso. Então eu aprendo que não tem desculpa para mim e para você, para que nós possamos ter uma vida piedosa. Ah, mas eu tenho muitos afazeres, a minha vida é complicada, eu tenho muitos compromissos. Cornélio, irmãos, era um centurião, mas tinha uma vida piedosa diante de Deus, que nós vamos aprender um pouco mais logo à frente, sobre piedade. Então a primeira coisa que eu aprendo é que não tem desculpas. Se um homem com essa patente, com esse status, tinha uma vida piedosa diante de Deus, eu e você, irmãos, que somos pessoas simples, a maioria aqui, nós devemos ter uma vida piedosa diante de Deus. O versículo 1 fala que ele era um centurião, cuidava de uma centúria, de uma corte, chamada corte italiana. Uma corte, irmão, ela precisava ter 6 centúrias para ser uma corte. 6 centúrias, 6 vezes 100, 600. Então 600 soldados formavam uma corte. Essa corte era visitada por um general. Era nesse meio e nesse contexto que Cornélio estava. Pessoas influentes na sociedade. Para formar uma legião era necessário 10 cortes. Já assistiu o filme Legionários? Para formar uma legião era necessário 10 cortes. 10 vezes 600, 600 homens formava uma legião. Então uma legião é mais ou menos formada por 600 homens. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa palavra legião, ela é tirada de um contexto militar romano. E na Bíblia ela aparece somente 2 vezes. A primeira vez é quando Jesus chega na cidade de Gadara. Vem um demônio ao seu encontro, vocês devem lembrar da história. Esse demônio, ele se empossava desse homem, e esse homem ficava no sepulcro, nu, se cortava o corpo, porque correntes não conseguia segurar esse homem. Marcos 5,9 está escrito esse texto.
Tentaram segurar ele com correntes as mãos e os pés, mas esse homem tinha uma força subhumana. Ele quebrava as correntes dos pés e das mãos. Quando Jesus encontra esse homem vem de frente de Jesus, e Jesus pergunta para ele: qual é o seu nome? Ele responde: eu sou uma legião, porque somos muitos. Ou seja, o próprio diabo usa dessa palavra do âmbito militar, e diz: eu sou 6.000 demônios nesse homem. Muito, né, irmãos? Ficaram com medo? 6.000 capeta num homem só. O homem andava nu, quebrava correntes. A segunda vez que essa palavra aparece no Novo Testamento é lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus está para ser preso. Então Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado, e Jesus fala assim: ó, guarda a tua espada. Você acha que se eu pedisse para o meu pai 12 legiões de anjos, ele não me mandaria imediatamente? Quer dizer, 12 legiões vezes 6.000, irmãos, 72.000 anjos, só naquela região do Monte das Oliveiras. O que eu aprendo com isso? Enquanto o diabo desceu do céu e trouxe a terça parte dos anjos para guerrear contra a nossa vida, para cada um demônio nós temos 2 anjos, que luta em favor da tua vida, que no mundo espiritual, na guerra espiritual que o Daniel pregou domingo passado, que nós temos que viver em guerra espiritual, e lutar com armas espirituais, neste mundo espiritual, nessa dimensão que eu e você não vemos, Ele está dando livramento para nós, Ele está te livrando do acidente, Ele está livrando você das emboscadas, porque no Salmo 91, versículo 11, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropeces. Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme, e os livra. Então nesse mundo espiritual, irmãos, de potestade, de principados, nós temos um exército de anjos que lutam em nosso favor. A Bíblia fala que o Espírito Santo está entre nós, está aqui. Eu vou para o Pai, mas eu mando o Consolador. A Bíblia fala que Jesus está à direita de Deus. Quando Estevão estava prestes a morrer, ele fala: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. E o Pai está sentado no trono. Mas aqui, irmãos, existem anjos que lutam em favor da minha e da tua vida. Eu ouvi um glória a Deus desse lado aqui, irmãos. Existem anjos que vai abrindo os caminhos para você. Deus não precisa descer do céu para enfrentar um capeta, um demônio, não. Ele envia anjos para nos libertar, para nos ajudar, para nos fortalecer. É lógico que nós não vamos ficar cultuando anjos. Daqui 2 meses começa o nosso estudo, Colossenses. O mestre Murilo vai estar com o grupo de ensino e vai falar sobre anjos. Quer saber mais? Venha, maio, Colossenses começa o nosso estudo. Mas tenha essa certeza que você não está sozinho, não. Tem um exército que luta em favor da tua vida. O versículo 1 fala de que Cornélio era para os homens, mas o versículo 2 fala o que Cornélio era para Deus. Olha só, versículo 2: piedoso e temente a Deus, com toda a tua casa, o qual fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus. Irmãos, é um tapa na nossa cara. A hora que eu debrucei aqui, comecei a ler sobre o Cornélio, eu falei: Senhor, não pode ser. O cara não é crente, cara. O cara não conhece Jesus, irmãos. O cara não era batizado com o Espírito Santo. O cara não desceu nas águas. O cara não tinha Bíblia para ler. O cara não frequentava a igreja porque a igreja ele não tinha sido instituída. O cara não frequentava a sinagoga porque a sinagoga ele não era judeu. Mas o cara era temente a Deus. Olha que eu li isso e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Se o homem não tinha nenhuma relação contigo, não tinha uma instrução da palavra, o homem era temente a Deus, piedoso.
praticava esmola e orava continuamente. Eu e você temos que refletir sobre isso. Porque o que sobe para Deus, irmãos, não é o que eu sou diante dos homens, não é o que eu sou para os homens. Eu posso ser o prefeito da cidade, eu posso ser o homem mais rico da cidade, eu posso ser o homem mais bem sucedido aqui de Presidente Prudente, eu posso ser um pastor, eu posso ser um presbítero, um líder de célula que todo mundo gosta, mas se eu não tiver vida piedosa diante de Deus, irmãos, as minhas orações não vão subir. Porque o que vale para Deus não é o que eu sou para os homens, mas o que eu sou para Deus é a vida piedosa que eu levo para Ele, que eu me dedico a Ele. E quando a Bíblia fala aqui que Cornélio era piedoso e temente a Deus, essas duas palavras são sinônimos. É como se fosse água e óleo, não pode separar. Porque quem é temente a Deus é piedoso, quem é piedoso é temente a Deus. São sinônimos. O que é a vida piedosa, irmãos? Vida piedosa é você ter amor, zelo pelas coisas de Deus, respeito, é você amar mais as coisas de Deus do que as suas próprias coisas, é você reverenciar as coisas de Deus, isso é vida piedosa. Quando eu olho para a história da igreja, vejo vultos na história da igreja, grandes homens, mas eu vejo um povo, os puritanos, século 17, 18 mais ou menos, na Inglaterra. Depois da reforma, a igreja anglicana ainda ela trazia alguns costumes da igreja católica. E os puritanos queriam purificar a igreja. Eles queriam purificar a família. Eles queriam purificar o lar. Queriam purificar a palavra. Por isso o nome puritanos. Eles dedicavam a vida deles em oração. Eles não oravam só, irmãos, mas eles tinham vida de oração. Tinha vida com Deus, vivia para Deus e vivia para a glória de Deus. Os puritanos não separavam a vida secular e vida religiosa. Tudo que eles faziam para Deus. Foram perseguidos. A rainha da Inglaterra matou vários deles, expulsou da cidade, foram queimados. Mas carregavam uma chama aqui dentro, de vida piedosa, vida com Deus, de se queimar na oração, uma vida de jejum. Quando eu olho para a história da igreja, eu olho um menino chamado David Brainerd, americano, século 17, 21 anos se converteu, irmãos, 21 anos, menino, dava para ser meu filho. Com 27 anos o Senhor chamou ele para uma missão. Ele começou a pregar para os índios, pele vermelhas, dos Estados Unidos. Ele andava horas no cavalo, horas, dias para chegar na floresta. Com 27 anos esse menino pegou tuberculose. Se a tuberculose hoje é uma doença séria, imagina naquela época. O diário de David Brainerd, ele fala que um dia ele caminhou durante horas no cavalo, horas, chuva, pântano, terra, floresta, para chegar até uma aldeia. Passou mal, e quando ele foi tossir, ele cuspiu sangue. Se entregou para Deus, irmãos, renunciou à própria vida. 27 anos de idade, teve um ministério de 2 anos só, um dos maiores missionários da história. Pregava para índios. Ele não foi chamado para pregar nos grandes centros, não, ficar em hotel 5 estrelas, pegar a cidade pavimentada, iluminada, não. O chamado dele era para pregar na floresta. Índios canibais, índios que detestavam os homens brancos, porque os brancos iam na aldeia para escravizar os índios. Mas esse menino com 26 anos, deixava a noiva em casa, subia no cavalo e andava horas para pregar o evangelho. Isso é vida piedosa, renunciou à própria vida. Quando nós olhamos para a biografia, irmãos, Deus não quer que nós façamos o mesmo que eles fizeram, não. Mas quando eu olho para a biografia, eu falo, Senhor, qual a minha parte?
A mesma indagação que eu tenho, você deveria ter. Deus não quer que você seja esses homens, Spurgeon, Lutero, Jonathan Edwards e outros mais. Não, Deus não quer que você seja eles. Mas qual é a tua parte, meu irmão? Quem você é no reino de Deus? O que você está fazendo aqui nessa terra? Para que o Senhor chamou você? Esse homem era piedoso. Vida piedosa, irmãos, não é você orar. Vida piedosa não é você jejuar. Vida piedosa não é você ler a Bíblia. É você ter uma vida de oração, é diferente. É você ter uma vida de jejum. É você ter uma vida de leitura da palavra, onde você pega a palavra de Deus, se debruça na sua casa, e você fica horas ali lendo a palavra de Deus. O teu coração queima. Faz quanto tempo que você não dobra o joelho e as lágrimas caem dos seus olhos, irmãos? Faz quanto tempo que eu dobro o meu joelho e não derramo uma lágrima para Deus? Esses homens entregaram sua própria vida, Spurgeon, uma depressão muito grande, doença de gotas na articulação, artrose, andava com dificuldade, mas negou a própria vida para viver a vida de Cristo. E Cornélio dá um exemplo para nós. Vida piedosa. Ele era piedoso, irmãos, e temente a Deus. Versículo 4 fala que a oração de Cornélio subiu a Deus. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e esmola subiram como oferta memorial diante de mim. Sabe o que eu aprendo com isso? Há um monumento de memória diante de Deus. E toda a nossa oração, a minha oração, a sua oração, ela sobe para Deus. A sua oração não é em vão, irmãos. A sua oração não é em vão. 1 João 5,14 diz assim, ó, esta é a confiança que temos, se nós se aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele vai realizar. O problema é que quando nós oramos, como o Daniel diz, nós pedimos mal, pedis e pedis mal. Pedimos para o nosso próprio proveito, para o nosso próprio eu, para as nossas vaidades, para as nossas carências. Existia uma mulher na história da Bíblia chamada Ana. Essa mulher tinha um marido e tinha uma rival, Penina. Todos os anos ela subia no templo para orar. Penina tinha filhos, ela não, ela é estéril. E todos os anos Penina humilhava essa mulher. Ela se sentia humilhada. E ela pedia um filho todos os anos. Mas teve um ano que a oração dela foi diferente. Ela entrou no templo, se ajoelhou perto do pé direito do templo, angustiada de alma, começou a abrir a boca, não saiu uma palavra da boca dela. E começou a orar para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego na tua casa. Uau! Que oração, irmãos! É essa oração que Deus quer de mim e de você. Enquanto Ana queria um filho, Deus precisava de um profeta para mudar toda a história de Israel. Aleluia! Enquanto você quer ser um empresário para satisfazer os desejos seus e da sua casa, Deus quer um empresário para patrocinar a igreja. O dia que a minha oração e a sua oração estiver alinhada com Deus, Deus muda a tua história, Deus muda a minha história. No ano vindouro, Ana teve um filho. A grande questão é que eu e você, é que nós não sabemos pedir, e pedimos para nós mesmos. Mas a oração de Cornélio subiu para Deus. Então minha mãe, meu pai, meu irmão, filho, não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de interceder por alguém. Não pare de clamar por alguém. Não pare de pedir pelo seu casamento. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. A oração não cai por terra, ela sobe.
Talvez você não viu. Mas eu não estou vendo nada, irmão. Eu tenho orado faz tempo. Eu tenho orado pelo meu filho há anos. E ao invés dele melhorar, ele piora. Deus está trabalhando, minha irmã. Não para. Faça como o agricultor. Cava o buraco, lança a semente e vai dormir, descansa. Ele não está vendo a semente crescer. Mas ele sabe que está crescendo. A tua oração vai dar fruto. Você está vivendo essa fase há quanto tempo? Há meses? Há anos? E acha que não vai mudar? Você acha que a sua oração caiu por terra? Não, 1000 vezes não. Ela subiu até a Deus. Deus está vendo o teu sofrimento, a tua luta, a tua intenção. Não pare de orar, irmãos. Você é para Deus aquilo que você é na oração. Um homem e uma mulher de joelhos diante de Deus é um homem e uma mulher de pé diante da sociedade. Não há problema que pare um homem e uma mulher de joelhos. Não há luta que pare um homem e uma mulher de joelhos. Mas não para. Não estou vendo nada, não para, marcha. Continua. Está ficando pior, continua. Você está pertinho para conquistar. Faça como aquela mulher que foi visitar o juiz Inico. Bateu, até que ele abriu a porta. Você não sabe o dia que Deus vai atender a tua oração, irmãos. Talvez seja hoje o seu dia. Talvez seja agora. Então não desista, não pare. Continue orando, continue buscando, continue acreditando nesse Deus poderoso. Há diferença, irmãos, daquele que ora e daquele que não ora. Porque Deus fala conosco de várias maneiras. Aqui foi numa visão, num sonho, numa revelação, através da natureza, através da palavra. Mas nós só falamos com Deus através de uma maneira. Não tem outra maneira para você falar com Deus. É oração. Continua orando. Continua buscando. E às vezes eu tenho estratégia na oração, irmãos. Às vezes dá um desentendimento ali durante o dia. O santo não bate com a mulher. Aí você dorme a mulher dorme brigada com você, né? Aí eu levanto de madrugada para orar. Geralmente eu oro ali na cama ali. Dobro o joelho ali e começo a orar. Faço a minha oração lá. Aí no final eu acabo minha oração. E falo, ô Senhor, eu amo ela, Pai. Eu já acabei a oração. Senhor, eu amo essa mulher, Deus. Só teve um mal entendido aí. Eu falei alguma coisa a mais, Senhor. Aí encerra a oração. Deito. Daqui a pouco a mãozinha já... Ô, meu amor, vem cá. Então o homem que ora, irmãos, é diferente. A tua oração vai incomodar alguém. A tua oração vai incomodar alguém. A tua oração vai chegar no irmão. De repente você vai receber uma visita do irmão lá. Você nem sabe nem porquê. Mas os irmãos que vivem em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito se revela aos irmãos. Esses dias eu orei por uma irmã aqui da igreja. Não sabia da filha dela. Orei pela filha dela. No outro dia ela me liga chorando. Falando da filha dela, dos problemas que ela enfrenta com a filha. O Espírito Santo se comunica com os irmãos. Comunhão. Orem, irmãos, não pare de orar. Cornélio era um homem de oração. Testemunho de uma mulher. O nome dela é Gina, conhecida como Gina aqui, uma sul-coreana. Rin Son. Se está certa a pronúncia aí, ó. Acabou que esse pessoal aqui é terrível, ó. O dia que eu preguei, que eu dei o testemunho do Megane, queria mudar até o tema da pregação. Muda para Megane. Falei tanta coisa boa naquele dia, só lembra do Megane. Então tem que tomar cuidado agora com o testemunho aqui. Então é Gina o nome dela aqui no Brasil. A Coreia do Sul, irmãos, tem mais ou menos 5.000 anos. Ela foi dividida com a Coreia do Norte há mais ou menos uns 40 anos. 60 anos mais ou menos. 1950, houve uma divisão, Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Sul ela foi massacrada durante os anos, perseguida, dominada. País pobre. Em 1960, 80% da população era favelado. 3% cristão. 1960. O que eles fizeram? Começaram a orar, a levantar 4:30 da manhã.
Os irmãos, 4:30 da manhã, a igreja 5 horas abria, e começaram a orar, a buscar a presença de Deus, a clamar a Deus, a interceder, a oração fervorosa, interceder pelas autoridades, pelos políticos, pelo governo. No ano de 2000, a Coreia é a 13ª maior potência do mundo. 13ª maior potência do mundo, com um PIB de 1,7 tri. O país mais miserável, o 4º mais miserável do mundo, em 60. Mas teve uma igreja que orava, teve um povo que clamava, que pedia, que intercedia. Um povo que não abria a mão nas armas celestiais, que é a oração. A oração é a maior arma que você tem na sua mão, irmãos. Combata o desemprego com a oração. Combata a fome com a oração. Combata o racismo com a oração. A oração é a arma mais poderosa na sua mão. Você tem usado ela, você tem buscado ela. A maior potência, uma das maiores potências. Aqui deve ter pelo menos uns 200 aparelhos Samsung. Sabe de quem é a Samsung? Coreia do Sul. Aquela televisão que tem na sua casa. Sabe aquela TV que tem na sua casa? LG? Coreia do Sul. Sabe a Hyundai? Kia? Coreia do Sul. Um país que orava, que buscava, que clamava, irmãos. Tua oração sobe a Deus, queridos. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que Pedro, ele se esqueceu que Jesus era para todos, que Jesus veio para todos, e Pedro quis dar um de exclusivista. Aliás, os judeus, né? Quando Jesus morreu, os judeus pensavam que Jesus era só deles. Não, é só nosso agora. Nós somos o queridinho. Os profetas são nossos, a promessa é nossa, o Deus é nosso, o sacerdote é nosso, Jesus é nosso. Porque se você ler o texto na sua casa, no versículo 13, 14 e 15, Pedro tem uma visão e desce o lençol do céu, atado em 4 partes, cheio de animais impuros. E uma voz fala assim: mata e come. Pedro fala: Senhor, de maneira nenhuma, jamais eu comi coisa comum ou impura na minha vida. A voz fala assim: eu não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro estava achando que Cornélio era impuro, que os gentios eram impuros, não merecia a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Eles achavam que Jesus era só deles. Tanto é que quando eles receberam o Espírito Santo, eles ficaram em Jerusalém. Deus mandou uma perseguição através do imperador, para que ele saísse de Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, para que o evangelho pudesse ser pregado para todo mundo. Igreja exclusivistas. O exclusivismo religioso atualmente tem, sabia? Algumas igrejas evangélicas que só elas detêm a salvação, só elas detêm a porta do céu e a chave do céu. Pedro se esqueceu o que está escrito em João capítulo 1 versículo 12, ele veio para os seus, mas os seus não recebeu, e todo aquele que recebeu deu o direito de ser chamado filho de Deus. Pedro se esqueceu desse versículo, achava que Deus era só dele, como algumas igrejas acham hoje que Deus é só para eles. Pedro se esqueceu da ocasião que tinha um rapaz orando e expulsando demônios. Então João chega em Jesus e fala: Senhor, ó, o cara está expulsando demônios lá e não faz parte do nosso grupinho aqui não, ó. Não faz parte da Amor e Graça não, está expulsando demônio. Então nós repreendemos ele. E Jesus fala assim: ó, não repreendas, porque aquele que não é contra nós é por nós. Ninguém pode curar ou expulsar demônios em meu nome e depois dizer que não é meu. A igreja não é nossa, irmãos. A igreja é de Cristo, Jesus é para todos. Um dia a trombeta vai tocar, o sepulcro vai abrir, os mortos vão subir primeiro, depois nós.
E a igreja que Cristo vai buscar não é a igreja que guarda o sábado, não é a igreja que usa véu, não é a igreja que não corta cabelo, não é a igreja que não passa batom, não é a igreja, irmãos, que lava os pés, não é a igreja que tem uso e costume, é uma igreja santa, imaculada, que renunciou à própria vida para seguir e servir a vida de Cristo. É essa a igreja que Deus vai buscar. Não tem nada a ver com uso e costumes, exclusivismo religioso. E para encerrar, a última coisa que eu aprendo aqui, queridos, nesse texto, é que não adianta você ser somente bom. Talvez você entrou aqui hoje, ou você está me ouvindo pelo YouTube, pelas redes sociais, e você é uma pessoa boa. Talvez você ainda não é nem cristão ainda. Você não tem nenhuma religião, mas você é uma pessoa boa. Uma pessoa que ajuda os pobres. Uma pessoa que tem o seu devocional com Deus. Um pai de família. Cuida dos filhos. Cuida da casa, cuida do lar. Cuida da esposa. Pessoa boa. Faz o que é bom. Assim como Cornélio. Cornélio fazia o que era bom. Foi por isso que eu li o versículo 6, na tradução JFA. Chama eles, porque eles vai te dizer o que vocês devem fazer. Então não adianta você ser bom, ou melhor, não adianta você ser somente bom. A sua bondade não vai te salvar, irmãos. O amor que você tem para o próximo não vai te salvar. A esmola que você dá não vai te salvar. A vida piedosa que você leva não vai te salvar. Cornélio era quase um crente. Se eu posso usar essa expressão, era meio crente. Mas a vida que ele levava não iria salvar ele. Foi por isso que Deus manda chamar Pedro e fala assim, ó, eles vão dizer para você o que você deve fazer. Então Pedro chega até Cornélio, o texto diz isso. Pedro prega Jesus para ele, o Jesus crucificado, ressurreto, que morreu na cruz do Calvário, que foi entregue a Anás, Caifás, a Herodes, que foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e quando Pedro ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, encheu os irmãos, começaram a falar em línguas estranhas. O poder de Deus, o dínamo de Deus desceu sobre aquela família. Não adianta ser bom só, irmãos. Falta algo. Falta Jesus na minha e na tua vida. Se você entrou aqui hoje, irmãos, e não se decidiu por Jesus, se você é um mero frequentador dessa casa, eu quero dizer para você, que a nossa esperança, um dia o céu vai se abrir, um anjo vai tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar primeiro, e ele vai vir buscar uma igreja santa, imaculada, ele vai vir buscar aqueles que um dia ergueu a mão e falou assim, eu recebo esse Jesus, eu aceito esse Jesus. E se eu fosse você hoje, tomava essa decisão, porque com a força do seu braço, com as suas obras, você não vai conseguir a salvação. Assim como esse homem, Deus ouvia a oração dele, Deus reconhecia que ele era um homem piedoso, Deus reconhecia que ele temia Deus, que ele dava esmola, que ele orava para Deus. Mas para o homem, só há um Salvador, irmãos. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, os homens. Em João 14 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não é que vai, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Só por meio de Jesus nós temos salvação. Ele é a ponte que liga o homem e Deus. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem purgatório. Só Jesus pode te levar para o céu. E a pergunta que eu faço para mim e para você, o culto vai acabar já já, você vai embora, mas se Jesus voltar para você hoje, para onde você vai, irmãos? Você tem certeza do lugar que você vai? Que vocês possam guardar essa palavra.
Ministério de Louvor. Peço que vocês fiquem de pé, irmãos. Eu quero orar por vocês. Assim como Pedro orou para Cornélio, e o Espírito Santo desceu naquela casa, eu creio, irmãos. Eu vou crer que o Espírito Santo vai descer nesse lugar. Que pessoas podem ser batizadas hoje nesse lugar. Que pessoas podem falar em línguas, receber os dons espirituais hoje nesse lugar. Então eu peço que você coloque a mão no teu coração. Que você feche os olhos. E você comece a clamar a Deus. Você possa falar para Jesus que você quer Ele, sim. Que você não entendia que era desse jeito. Que você não sabia que era desse jeito, mas que você quer Ele. Abra a tua boca agora, começa a falar, irmãos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Querido Deus, oh Espírito Santo, assim como Pedro, Senhor, pregou naquele lugar, para aquela família, Jesus, naquela casa, Senhor, eu preguei aqui, Senhor, e oro por esse povo, por essa gente. Visita o coração, meu Pai, desses irmãos agora. Senhor, se tem algum irmão aqui que não tem a certeza da salvação por algum motivo, ó Deus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa trazer essa certeza no coração dele, ó Deus. Se há algum pecado em nosso meio, Senhor, que haja arrependimento. Ah, meu Deus, se nós não conseguimos se arrepender, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Gera em minha vida, na vida da Tua igreja, arrependimento, Senhor. Senhor, nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos ter uma vida piedosa, Deus. Nós não queremos ser como os irmãos do passado, mas eu quero ser eu quero ser o Luiz na minha casa, na minha família, no meu comércio. Eu quero ser quem o Senhor chamou eu para ser, ó Deus. Ajude esses irmãos, ó Deus, para que eles possam ser aquilo que o Senhor, meu Pai, chamou para eles ser. Meu Deus, em nome de Jesus, visita cada irmão agora, Senhor. Vai salvando o Senhor, vai derramando o Teu Espírito Santo. Começa a falar, igreja, começa a clamar, começa a pedir. Oh Espírito Santo de Deus, nós Te amamos, Senhor. Nós Te queremos, Jesus. Nós Te buscamos, meu Pai, com todo o anseio, com todo o temor, ó Deus, com toda a nossa força. Nós queremos esse Espírito Santo que desceu sobre Cornélio, que desceu sobre os irmãos da igreja. Senhor, nós queremos os dons espirituais. Nós queremos poder do céu, ó Deus, para que nós possamos enfrentar a doença, para que nós possamos enfrentar a morte, para que nós possamos enfrentar o desemprego, a depressão, a fome. Meu Deus, em nome de Jesus, desça o Teu Espírito Santo sobre nós, vai batizando o ser da Tua vontade, vai renovando o ser do Teu querer. Oh, aleluia, meu Deus. Encha, Senhor, encha, começa a falar com Deus agora, querido. Abra a tua boca, deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo invadir o teu coração, assim como aqueles irmãos que nunca tiveram uma experiência com Deus, começaram a falar línguas que eles nunca falaram. Começa agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, glória, 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 glória a Deus. Oh Ramanagashuriandalabas, enche, Pai, essas pessoas, Senhor. Meu Deus, tem pessoas sofrendo aqui, Deus. Tem pessoas morrendo, Senhor. Nos ajuda, Deus. Oh, Espírito Santo. Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. Irresistível foi Tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. Cante. Irresistível foi Tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. Único, Tu és o não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo Teu.
você que ainda não tem um dom, você que ainda não serve, você que ainda tem essa trava, mas deseja receber algo do Espírito Santo, rapidamente vem à frente. Nós vamos orar por vocês. Se você deseja receber o dom do Espírito, dom de cura, dom de profecia, o dom do evangelismo, dom de mestre, se você ainda não tem um dom do Espírito, se você não serve, rapidamente saia do seu lugar e venha à frente. Se você deseja, rapidamente, não perca tempo, venha à frente, rapidamente. Daniel, me ajuda a orar, tá, filho? Líderes da casa, ajuda a orar. Você que é líder de célula, você que é líder de célula, vem pra frente, vem aqui me ajudar. Quem é líder, vem aqui comigo. Você vai impor as mãos nesses irmãos para que eles recebam os dons do Espírito, amém? Essa é a nossa oração. Receba em nome de Jesus o Espírito Santo. Não se trata de palavras, não se trata de eloquência, se trata do que Deus está fazendo, amém? Senhor Jesus, estão aqui os seus filhos, Senhor, e nós oramos nessa hora, Senhor. Nós pedimos pelo teu poder, Senhor. Nós clamamos pelo teu poder, Senhor. Nós imploramos, Senhor, nessa hora, não sejam palavras humanas, mas seja o teu agir, Senhor, o seu agir poderoso. Assim como estavam reunidos em Jerusalém, estamos aqui, Senhor, e pedimos o teu Espírito nessa hora, Senhor. Recebe em nome de Jesus o Espírito Santo. Nós te abençoamos com o Espírito Santo, filho. Nós te abençoamos com o Espírito Santo. Recebe os dons, recebe o dom de evangelismo, recebe o dom de cura, recebe em nome de Jesus os dons do Espírito, recebe o dom de profecia, recebe os dons. Nós distribuímos, Senhor, nessa hora, todos os dons do Espírito, Senhor, sobre a sua casa, que os seus filhos possam profetizar, orar, seus filhos possam, Senhor, curar, seus filhos tenham o dom da administração do governo, que todos eles, Senhor, sejam cheios nessa hora, cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito, Senhor, cheios. Derrama, Senhor, da sua unção, Senhor, derrama da sua unção, derrama do seu poder, Senhor. Livra, Senhor, das amarras do pecado, Senhor. Livra, Senhor, nenhum aqui fique sem, Pai. A sua igreja precisa dos seus dons, Senhor. Nós precisamos urgentemente, Senhor. Urgentemente, porque nós estamos secos, Senhor. Secos. Não nos abandona, Senhor. Nós estamos secos da sua presença. Nós precisamos de um avivamento, Senhor. Nós precisamos de um avivamento. Não dá mais, Senhor. Não dá mais para vivermos como se não precisássemos. Nós desejamos, Senhor, e precisamos urgentemente do manifestar da sua presença, Senhor. É assim que nós oramos, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o seu nome, Senhor. Te agradecemos pelo seu agir. Te agradecemos porque a sua palavra é viva, Senhor. Te agradecemos porque não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Deus está vivo. Amém. Deus vive. Ele vive e ainda faz a sua obra em nosso meio. Graças a Deus por isso. Amém. Você consegue aplaudir mais uma vez esse Deus? Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Temos que ter sensibilidade quando Deus está fazendo algo e não interrompê-lo, amém? Tudo que nós podemos fazer de melhor é não interrompê-lo.